vamos estudar nesta noite. Por favor, Wagner, está no telão. Veja-te como Deus te vê. Hoje eu estava vindo para a igreja e eu fui resolver algumas coisas antes e eu vinha pensando, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco hoje? E eu fui me aproximando da igreja, comecei a pensar em tantas coisas que eu tenho visto Deus fazer. E algumas pessoas deixam de receber grandes bênçãos de Deus, porque não são capazes de acreditar que elas têm direito. Não há nada mais terrível do que uma pessoa não acreditar que tem direito. E eu me lembrava de um episódio que foi o momento da libertação dos escravos no nosso país e em vários países, mas alguns livros de história relatam algo muito interessante, que quando algumas pessoas foram libertas, alguns escravos receberam a sua carta de alforria e a tão sonhada carta e receberam o direito de, a partir daquele momento, seguir a vida. Alguns pegaram aquela carta na mão, voltaram para a senzala, guardaram a carta e voltaram a trabalhar. E aí algumas pessoas começaram a questionar, você não vai embora? Você é um homem livre. E alguns iam partindo, pegando suas coisas, os seus pertences, iam indo embora. E alguns homens e mulheres começaram a dizer assim, eu vivi como escravo a vida toda. Eu só sei ser escravo. Eu não sei ser um homem livre. O que eu vou fazer com esta liberdade? Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou continuar aqui sendo escravo. Algumas pessoas eram escravos no mundo e receberam a sua libertação através de Jesus. E chegaram em Jesus, se tornaram homens e mulheres livres, mas ainda continuam vivendo como escravos. São pessoas que não conseguem se ver como Deus as vê. E hoje nós precisamos romper esta barreira. Diga, eu sou livre. Diga, eu não sou escravo. Eu sou livre. Diz a palavra de Deus, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Mateus 6, versículo 22 e 23 diz assim, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Versículo 23. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, grandes trevas serão. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado e eterno, Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Precisamos nesta noite aprender, precisamos conceber através dos nossos olhos espirituais, precisamos enxergar como o Senhor nos enxerga. Por isso ajuda-nos, Deus. Aqueles que têm tido dificuldade de acreditar que são merecedores, aqueles que têm dificuldade de acreditar que são abençoados, Senhor, muda isto nesta noite e nos faz enxergar pela ótica dos teus olhos. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigado, meu amor. Meus
queridos e amados irmãos e irmãs, minha família. Nós não somos escravos, nós somos livres. Diga, eu não sou um escravo, eu não sou uma escrava, eu sou livre. Nós somos livres em Jesus. E nós precisamos hoje, por intermédio da palavra de Deus, entender e conceber isso na nossa mente espiritual, a questão desta liberdade para a qual Cristo nos libertou, para não nos submetermos de novo a um jugo de escravidão. As pessoas têm uma certa dificuldade na obra de Deus. Algumas pessoas têm uma certa dificuldade em entender algumas coisas na obra de Deus. É muito comum as pessoas se depreciarem, é muito comum as pessoas não acreditarem em algumas coisas que a Bíblia Sagrada diz. Quando você diz a um irmão, você é um abençoado, isto soa para algumas pessoas de forma estranha. Você sabe que o Deus abençoe, as pessoas até gostam de ouvir. Mas quando alguém diz, você é abençoado, no nosso ministério, nós não falamos Deus te abençoe. No nosso ministério nós falamos, você é abençoado. Porque a Bíblia diz que nós fomos abençoados por Deus, abençoados com o crente Abraão. Quando Deus olha para nós, Deus não olha dizendo, eu vou te abençoar. Deus olha dizendo, eu já te abençoei. Através de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, a morte de Jesus foi bênção para as nossas vidas. O Senhor já te abençoou. Diga, eu sou abençoado. Mas você tem que se exercitar e você tem que dizer isto. Quando você for conversar com alguém, quando você for abraçar alguém na igreja, não diga. Quando você for se despedir de alguém, não diga, Deus te abençoe. Diga, você é abençoado por Deus. Você é abençoada por Deus. É assim que Deus nos vê. Diga, Deus me vê como um homem e como uma mulher abençoado. Abençoado. Deus te vê abençoado. As pessoas têm uma certa dificuldade. Quando alguém diz assim, olha, você é abençoado, você é mais que vencedor, a pessoa pensa logo nas derrotas e nas fraquezas que ela tem tido na vida. Mas quando Deus olha para você, Deus te vê como um homem e uma mulher mais que vencedor, mais que vencedora. Você tem que acreditar nisso. Você tem que entender isso. Porque isto vai além das suas posses, vai além do que você tem. Isto é um estado de vida. Isto é algo que foi imputado em você. Isto é um título, é um sobrenome, é um legado que ninguém pode tirar de você. É como o teu sobrenome. Você tem um sobrenome que você ganhou quando você nasceu, que você herdou da sua família. Deus te deu um nome. Diz a Bíblia que Ele nos deu um novo nome, um bom nome. Diga, eu sou mais que vencedor. É assim que Deus te vê. Quando Deus olha para mim e para você, ao contrário do que o cristianismo diz, e isso é muito perigoso, alguns irmãos gostam de dizer assim, vermezinho de Jacó. Será que Deus nos vê como um vermezinho de Jacó? Porque se eu sou um vermezinho de Jacó, o Deus que eu sirvo é o vermezinho de Jacó. Porque a Bíblia diz que eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, e eu me vejo como um vermezinho de Jacó, eu estou dizendo que Deus é o vermezinho de Jacó. Olha como isso é perigoso. Se eu digo que eu sou como o pó da terra, que eu sou como o pó, que eu tenho que lamber o pó, eu estou dizendo que Deus que habita em mim também terá que lamber o pó. Às vezes nós não nos apercebemos de como nós denigrimos o nome de Deus quando nós falamos estas coisas a nosso respeito. Quando você diz que você não é uma pessoa abençoada, que você é um fracassado, você está dizendo, amado, tudo aquilo que é oposto à vontade de Deus. Porque Deus não te vê como um fracassado. Diga, eu não sou fracassado. Porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê as pessoas fracassadas. Qual é a forma de enxergar o fracasso na vida de alguém? Se tem dinheiro, a sociedade diz o quê? Isto é bem sucedido. A sociedade diz, olha, é um fulano de tal, um dos homens mais ricos do mundo. Mas a sociedade não diz que casou 10 vezes,
que cada vez que casa é um contrato pré-nupcial, porque sabe que vai separar, então faz um contratinho porque não quer abrir mão do que tem. É um filho envolvido com droga, é uma filha envolvida com droga, é um na promiscuidade, mas a sociedade diz, este é o primeiro homem com maior riqueza no Brasil e no mundo. Mas a sociedade não diz, o filho é preso porque matou não sei quem, o filho dirige alcoolizado, o filho não sei o quê. A sociedade não diz isso. Deus não vê o fracasso. Quando alguém perdeu algo, quando um comerciante fechou o seu comércio, isso não significa que tu és um fracassado. Quando Deus olha para você, não significa que Deus vai olhar pela ótica que a sociedade nos vê. Porque senão, nós teríamos que nos sentir as piores pessoas desta terra. Porque você não é unanimidade. Você sabia que você não é unanimidade? Olha, mas muitas pessoas não gostam de nós. Muitas pessoas não gostam de você. Muitas pessoas se sentem melhor do que você. Muitas pessoas se sentem mais preparadas. Muitas pessoas julgam a sua forma de ser. Algumas pessoas julgam a forma de você educar os seus filhos. Algumas pessoas julgam a forma com que você lida com algumas situações. A sociedade é assim. Mas será que Deus, quando olha para mim, Ele olha com os olhos da sociedade? Não, seguramente não. A Bíblia diz que Deus não vê como vê o homem. E em Mateus 6:22, a Bíblia nos ensina algo extraordinário. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Pastor, o que significa isso aqui? São os olhos, a lâmpada do corpo. Isso aqui tem a ver com o quê? Não tem a ver com os olhos físicos. Não tem a ver com a forma com que eu olho as coisas. Não tem a ver com a maneira com que eu estou enxergando agora. Isto aqui se diz respeito à forma espiritual de ver a vida. Significa, a mim e a você, se nós não olharmos a vida pela ótica do Espírito Santo, nós vamos olhar de forma má. Toda pessoa que olha a vida pela ótica humana, os seus olhos são maus. E a pessoa vê trevas e grandes trevas se aproximam desta pessoa, ela vê tudo mal. Nós temos que aprender nesta noite a enxergar tudo pela ótica do Espírito Santo de Deus, pela ótica da Bíblia Sagrada. Eu tenho que ver, e você precisa entender isso nesta noite. Você tem que enxergar tudo pela ótica de Deus, pela ótica da Bíblia. Então, na minha e na sua vida, nós temos que olhar tudo como a Bíblia nos mostra. Sabe que tem coisas, eu quero tentar explicar isso para você. Tem lugares que você nunca foi. Tem lugares que você não conhece. E às vezes alguém vai te explicar e diz assim, olha, para você chegar em tal lugar, vai ter uma avenida comprida, e depois vai ter uma bifurcação, e você vai sair à direita, e você começa a pensar aquilo, internalizar aquilo, e você diz, olha lá, a pessoa falou que quando estiver chegando, havia um supermercado Cuca, olha, a pessoa me disse que tem logo uma saída depois, e a pessoa vai dizer, olha isso, é isso. É mais ou menos assim, você tem que internalizar, a Bíblia diz isto aqui. Olha, mas a Bíblia diz isto aqui, mas a Bíblia diz isto aqui, mas a Bíblia diz isto aqui. E você vai enxergar aquilo que a Bíblia te manda enxergar. Isto é os olhos serem bons. Você está conseguindo entender? Então, pastor, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Os olhos são a lâmpada. Os olhos são a luz. Os olhos é que vão iluminar. Agora imagine eu e você, olhando pela ótica humana, você comerciante, nós temos comerciantes aqui na igreja, imagine você comerciante, eu corretor de imóveis, imagine os advogados da igreja, imagine os pensionistas, cada um aqui, o assalariado, cada um aqui. Imagine você, olhando a sua vida financeira pela sua ótica, e você chega, abre o seu escritório, abre o seu comércio, abre a sua loja e passa um dia inteiro e não entra uma viva alma.
Não entra ninguém naquele dia para abençoar a sua vida. Você tem um carnê para pagar naquele dia. Você tem contas a vencer. Você tem necessidades a ser supridas em casa. Tem comida para pôr na mesa. Pessoas dependendo de você. Meu irmão, eu te digo, se tu olhares a tua vida por esta ótica, tu darás um tiro na tua cabeça. Haverá um dia que você não vai suportar a pressão, você vai abandonar tudo e vai fugir, como muitas pessoas o fazem. Então, estou te ensinando que você tem que olhar para essa situação e dizer assim, bom, há uma promessa de Deus, na Bíblia Sagrada, em que Ele diz que Ele é o meu pastor e que nada me faltará. E os seus olhos serão bons, porque isto vai produzir fé, isto vai produzir milagres, isto vai produzir esperança na sua vida. É assim que eu e você temos que enxergar. Quem está compreendendo? Você vai dizer, há uma promessa. E o Senhor disse que Ele, segundo a sua riqueza em glória, haveria de suprir cada uma das minhas necessidades. Isto aqui é a ótica da Bíblia Sagrada. Isto é se ver como Deus o vê. É você ir a um gabinete de um médico, de um doutor, e ele começar a te examinar e dizer assim, olha, está uma suspeita, não podemos ficar assustados, mas vá fazer uma mamografia. Olha, precisamos fazer um exame mais apurado, vamos examinar melhor, mas há uma suspeita de um tumor. Amado, se tu pegas um diagnóstico desse, inculca isso, os teus olhos começarem a olhar por esta ótica humana, você morre antes de chegar em casa. Você morre antes de chegar em casa. Você vai querer pular de um viaduto. Você vai ficar amargurado. Mas se você olhar pelos olhos de Deus, pelos olhos da Bíblia Sagrada, tu vais dizer, a Bíblia Sagrada diz que o meu Deus, segundo a sua... que o Senhor, na cruz do Calvário, tomou sobre si cada uma das minhas enfermidades. O Senhor me deu a cura, o Senhor já me curou. Pelas chagas de Cristo eu já fui sarado. E você vai começar a travar uma luta através da tua mente espiritual. E esse diagnóstico vai cair. Agora, se nós começarmos a olhar pela ótica humana, você vai abrir a sua despensa e vai dizer assim, isto não tem nada. Você vai olhar a tua conta no banco, menos tanto, saldo negativo. Você vai olhar, e o cheque está para cair. Mas pastor, isso é uma realidade na minha vida. Isso é o que eu estou passando, é o que eu estou vivendo, e como eu faço? Você vai começar a se ver como Deus te vê. Se Deus diz que você é próspero, tu és próspero. Se Ele diz que aonde você pôr as mãos, Ele abençoará, Ele vai abençoar. Porque Ele já te abençoou. Porque você é abençoado. Você vai olhar diferente, você vai dizer, Senhor, eu estou aqui, eu abri esta loja hoje, eu sou abençoado, Senhor. E as portas começarão a se abrir na sua vida, é por fé, amados. Este pacto é um pacto de boca, é um pacto de confissão, é um pacto de fé, é um pacto de melhores e superiores promessas. Não fique encostado num canto dizendo, ó vida medíocre, ó vida, que inferno eu estou vivendo, era melhor ter morrido, onde eu fui colocar o meu dinheiro? Meu irmão, se veja como Deus te vê. Na sua vida profissional, se veja como Deus te vê. Na sua saúde, se veja como Deus te vê. Amém? Na tua vida espiritual, se veja como Deus te vê. Porque algumas pessoas têm dificuldade na vida espiritual de achar que são capazes, que são merecedores. Tu não és um derrotado. Você não é uma derrotada. Alguns dizem, eu sou pecador. Meu irmão, Jesus te absolveu de todos os teus pecados. Aquele que diz que não peca é mentiroso. Mas no Espírito você é perfeito. Você não é um pecador. Ah, pastor, eu sou um pecador. Não, nós pecamos, eventualmente. Agora, aquele que diz que não peca é mentiroso. Agora, você é imagem e semelhança de Deus. Você é um com o Senhor, o Espírito Santo de Deus habita na sua vida. Quando o inimigo vier te acusar, e se você olhar pela ótica humana, pelos olhos da carne, você vai lembrar do teu passado, vai lembrar do que você fez, você vai se sentir o quê? Um derrotado e um pecador, um não merecedor das bênçãos de Deus. O inimigo quer que você não se sinta merecedor das bênçãos de Deus. Meu irmão,
não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E Ele usou na minha e na sua vida, você é abençoado. Você é abençoado. Na vida espiritual nós temos que nos ver como Deus nos vê. Quando você for chamado para orar por alguém, não chega lá com medo, o que eu vou fazer, o que eu vou falar, abra a tua boca e o Senhor a encherá. Vai sair palavras da tua boca que você jamais imaginou ter falar um dia na vida. Deixe Deus usar a sua vida, experimente ser canal de Deus. Sabe, se veja espiritualmente como alguém, como um homem, sabe, seguro com Deus. Não tenha medo de desafios, não tenha medo de ninguém. Meu irmão, tem pessoas que se acham melhor do que você. E isto faz com que algumas pessoas temam, ficam com medo. Não tenha medo de nenhuma autoridade, seja ela espiritual, seja quem for. Sabe por quê? Porque aí fora, Satanás cegou o entendimento de algumas pessoas. E alguns ministérios estão dizendo que encosto e macumba pega em crente. Isto aí é leviano. Isto é diabólico. Macumba não pega em crente, não pega em filho de Deus, porque maior é o que está na tua vida. Tenha segurança espiritual, se veja como Deus te vê. Tem que se ver. Agora imagine, eu vou ficar com medo de macumba. Meu irmão, faz macumba, põe meu nome na boca do sapo, na boca do carrapato, na boca do rato, na boca da capivara, na boca do jacaré, na boca do pato, na boca do frango, põe na boca de quem quiser. Põe o meu nome, põe da minha família, põe o nome dele, põe tudo. Pega a roupa minha, enterra no cemitério, sexta-feira 13, taca fogo, joga vinagre, joga sal. Não vai mudar nada na minha vida, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Aqui habita o Espírito Santo de Deus, na minha e na tua vida. Porque eu não sou melhor do que você. O pastor não é melhor do que a ovelha. Então nós temos que começar a entender algumas coisas, porque está um jogo de medo, Meu irmão, não perca o seu tempo com essas bobagens. Pastor, porque tem uma pessoa que tem um olho gordo. Pastor, tem um olho gordo. Meu irmão, é perigoso esse olho explodir, esta bola de gude saltar. Pastor, lá na minha vizinhança, eu não pintei a casa, porque eu dou uma melhoradinha. Parece que é uma coisa, todo mundo fica e fala. Deixa falar, meu irmão, deixa falar. Não tenha medo. Pastor, só tem uma coisa. Perto da minha casa tem um centro, um terreiro, um bate-tambor, de vez em quando a mãe de santo passa, o pai de santo passa, e ele assim meio desviado de conduta, e ele passa, e eu fico com medo, pastor, porque aquilo, medo, dá-lhe uma encarada e diga, você tem que ir para a igreja, rapaz, você tem que largar isso tudo aí, vai para a igreja, vai viver uma vida com Deus, tenha medo não. Que história é essa de ter medo? Estou passando, olha, eu não mexo com este povo, porque se puser coisa na minha porta, meu irmão, na minha porta eu só não pego o frango se tiver morto e garrafa de bebida que eu não bebo. Agora, se puser moeda, puser dinheiro, e o frango estiver batendo asa, irmão Rai, vai para a panela. Vai para a panela, você vai fazer esse frango para mim. Vai para a panela. Irmão Rai é cozinheiro de mão cheia, leva esse frango lá. E vamos que vamos. Agora, tem que entender isso. Porque o Senhor nos deu autoridade, Efésios 1, 17 e 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos... Meu irmão, você tem os olhos iluminados por Deus, você tem que olhar com os olhos espirituais, você vai enxergar coisa que você não está enxergando. Pastor, por que tem gente que não, desculpe a expressão, não enxerga um palmo na frente do nariz? Por que tem gente que não enxerga a bênção que tem na vida? Por que tem gente que não enxerga a mulher maravilhosa que tem? Por que tem gente que não enxerga a vida maravilhosa que tem? Por que tem gente que não enxerga as bênçãos de Deus na vida? Porque está olhando com os olhos da carne, com os olhos humanos, e aí só vê coisa má. Não consegue ver as coisas boas.
Se tu começares a olhar a tua vida pela ótica espiritual, você vai ver quantas coisas boas você tem na vida. Você vai ver quantas coisas boas Deus te deu. Comece a olhar a tua família com os olhos do Espírito. Os olhos bons. Comece a olhar a vida que Deus te deu através dos olhos do Espírito. Você vai ver que vida boa que você tem. Meu irmão, eu não troco a vida que eu tenho por nada. Mas pastor, se fosse um cargo aí, arrumasse um cargo aí para o irmão, sabe, lá em Brasília, um negócio bom, um apartamento, cobertura e tal, deixa eu lá na minha casinha miúda, estou feliz, eu olho pelos olhos do Espírito, sou feliz com o que eu tenho. Ih, pastor, mas se ele arrumasse aí para o irmão, está a Gisele Bush não, é casada, arrumasse aí para o irmão a Jolie, com aquele bocão. Isso aí, deixa eu com minha pequena ali, deixe-me com minha pequena, que negócio de Jolie. Eu valorizo o que Deus me deu, eu olho pela ótica do Espírito. Porque tem gente que está querendo mais, não, isso não me serve, eu quero mais. Isto é os olhos da carne. Os olhos da carne ficam enxergando a imperfeição. Os olhos da carne veem imperfeição na mulher, veem imperfeição no marido, veem imperfeição na obra de Deus, veem imperfeição no pastor, veem imperfeição nas ovelhas. Os olhos da carne veem tudo imperfeito, mas os olhos do Espírito, os bons olhos, veem a perfeição porque vê Deus, vê como Deus vê. Esta é a forma que a igreja precisa enxergar uns aos outros. Você está entendendo? É assim que nós temos que ver. Pergunte para alguém que olha pelos olhos da carne. A pessoa vê defeito em tudo. Tudo é mal, tudo é treva, tudo é malícia, tudo é ruim. Mas pergunte para alguém que olha pela ótica do Espírito. A pessoa vê diferente. Duas pessoas enxergando a mesma coisa. Às vezes você vê duas pessoas falando acerca de uma pessoa. Um fala mal, o outro fala bem. Mas como é que pode? Não, para mim a pessoa é maravilhosa. Será que é só comigo? Cuidado. Veja como você está enxergando. Veja-te como Deus te vê. O sábio Salomão nos ensinou sobre isso. Lá em Provérbios 23, versículo 7, o sábio diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Você é como você se imagina ser. Você é a forma com que você se enxerga ser. Se você se ver como uma pessoa limitada, você será alguém limitado. Se você se ver como alguém incapaz, você vai ser incapaz. Se você disser que isso não é para você, nunca vai ser para você. Se você se ver como um fracassado, você vai ser um fracassado. Se você se olhar como uma vítima, você vai ser vítima. Todos nós já passamos por abusos na vida. Todos nós já passamos por decepções na vida. Todos nós já passamos por fracassos humanos na vida. Todos nós. Começar por mim. Agora, se nós ficarmos olhando, eu sou vítima, não, eu fui vítima de não sei quem, eu fui vítima disso, eu fui vítima daquilo, meu irmão, enxerga tudo pelos olhos do Espírito e você vai ouvir Deus falando, tudo vai cooperar para o teu bem. Isto é obra do Espírito. Mas pastor, a Bíblia tem resposta para tudo? Tem resposta para tudo. O problema é que o povo de Deus não está se vendo como Deus o vê. Eu queria ir para o final da mensagem, dizendo para você que está aqui nesta noite, trazido e trazida por Deus, que você não pode mais olhar a sua vida como você olhou até hoje, se você tem olhado de forma humana. Quando você olhar para alguém, você tem que olhar, e você tem que olhar pelos olhos do Espírito, porque só os olhos do Espírito é capaz de fazer você acreditar que alguém pode se regenerar. Às vezes alguém olha para uma pessoa e diz, ih, pastor, isso é meu marido, isso aí não tem jeito. Isso aí, assim como imagina em sua alma, assim ele é. Por que não? Porque você está se vendo como você se vê, você está vendo pela lógica humana, pela sua carne. Nós não podemos olhar uns aos outros na carne. Você sabia disso? A Bíblia fala,
se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Nem a Jesus nós podemos imitá-lo nos dias da carne, em que ele estava cumprindo a lei, para pôr fim à lei. Nós temos que seguir o Cristo do Espírito, aquele que morreu e ressuscitou, e nos deu um legado de graça, um legado vitorioso. Jesus não quer você carregando uma cruz. Jesus não quer você sendo chicoteado. Jesus não quer você sendo cuspido. Isto Jesus fez no meu e no seu lugar. Ele nos substituiu. Ele sofreu por mim e por você. E agora você tem que começar a se ver como Jesus te vê. Meu irmão, comece a olhar para as pessoas com os olhos do Espírito. Isto são os bons olhos. É impossível. Vou dizer aqui, é impossível olhar alguém com os olhos da carne e ver alguma coisa boa em alguém. Sabe que toda pessoa que julga muito os outros, ela está medindo com a sua própria régua, porque ela é alguém que se sente daquela forma, por isso julga muito os outros. Os psicólogos dizem isso, está na Bíblia. O sábio diz, como imagina em sua alma, assim ele é. Muitas pessoas pensam que alguém está fazendo, que alguém está falando, que alguém está vivendo, porque a pessoa se vê assim. Se você se vê assim, se você pensar assim a seu respeito, você vai achar que todo mundo pensa assim de você. Você já viu quando alguém está com uma roupa rasgada? A pessoa fica se justificando, fica se escondendo, diz que todo mundo vai ver, ixi, viu, olhou. Se um dia me passaram a máquina no tupete, onde eu corto o cabelo, eu deixo esta franjinha aqui, que é para disfarçar um pouco que está caindo. Um menino como eu de 20 anos, não sei como é que pode, está caindo aqui um pouco da cabeleira. Não é mais a cabeleira do Zezé. Está ficando miúda. E um dia a moça descuidou da máquina e quando eu olhei, eu me arrepiei, eu disse, Senhor, o que eu fiz? Eu falei, filha, para tudo. Ele, ai, me perdoe. Eu disse, o que você fez? Estou há mais de 30 anos cultivando esta franjinha. Foi bem, passou-lhe a máquina 3 aqui, não ficou nada, mas eu me senti o cara mais feio do mundo. Uma quarta-feira, dia de culto. Eu disse, espeta com gel, puxa aqui, mas não tinha o que fazer. Cheguei na igreja, estava a diaconisa Fabiana e a pastora. No gabinete eu entrei e disse, o que vocês estão rindo? O que vocês estão rindo? O que vocês estão rindo? Disse, rindo? Não ri. Eles disseram, ixi, o pastor tomou o vinho da ceia, o pastor não está legal. Eu estou vendo vocês rindo aí. Elas não tinham percebido, mas estava em mim o problema. O problema estava em mim. Se todo mundo vai rir, Aí eu ia trabalhar, eu ia para a Praia Grande, pegava a estrada para ir para a imobiliária, e eu puxava aqui, puxava ali, puxava aqui, olhava no espelho, isso não está legal. Entrava um cliente e disse, olhou. Você não olhou. Se eu tive um problema, passaram. Quê? Se eu tive um problema no cabelo? A pessoa, não, eu quero ver imóvel, não é cabeleireiro que eu quero. Esse problema estava em mim. Muita gente nem percebeu. Amados, naquela semana me toca o telefone o bispo Rai. Pastor, preciso de você em São Paulo. Preciso que você venha pregar dia tal. Pode ser. Eu disse, pode, bispo, pode. Amados, eu dava uma palavra e puxava o tupete. Eu dava uma palavra e puxava o tupete. Estava aqui. Ninguém nem reparou que o tupete não estava mais. Ninguém reparou, mas algumas pessoas vivem assim. Algumas pessoas estão vivendo desta forma, amados. Não porque estão olhando, ixi, viu, ai, meu problema. Não, está vendo, estão me julgando, estão falando de mim, estão assim. Porque você imagina em sua alma que é isso e você acha que é, mas não é. Não é. Você tem que começar a olhar para a sua vida agora, com a ótica de Deus, com a forma com que Deus olha. O que a Bíblia diz a seu respeito? É isso que é verdade.
Eu quero encerrar a mensagem dizendo para você o seguinte, nós vamos continuar este assunto domingo, mas eu quero te dizer o seguinte, a tua vida é aquilo que a Bíblia diz que ela é. O que passar disso vem do maligno. Mas pastor, a realidade no banco não é. Pastor, quando eu entro na conta não é. Quando eu olho o exame médico não é. Quando eu vi lá o diabetes, o triglicérides, quando eu vi o colesterol não é. Pastor, quando eu chego em casa não é. Mas se a Bíblia diz que é assim que Deus te vê, é assim que é. Tu podes não ver, tu podes não sentir, mas se a Bíblia diz que tu és. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Louvado seja Deus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Diga, se está na Bíblia, eu creio. Se a Bíblia diz que eu sou, eu sou. Diga, eu sou o sal da terra, eu sou luz do mundo, eu sou o bom perfume de Cristo, sou a rosa de Saron, eu sou mais que vencedor. Diga, os meus olhos são bons. Diga, eu nasci para vencer. Diga, na minha vida não há lugar para derrota. Diga, eu não tenho medo, porque maior é o que habita em mim do que o que habita no mundo. Diga, eu sou herdeiro e herdeira de Cristo. Você crê nisso? Algumas pessoas não conseguem crer. Algumas pessoas têm uma mente bloqueada de escravo. Mas Deus vai desbloquear a sua mente. Já desbloqueou nesta noite e vai continuar desbloqueando, porque tu és aquilo que a Bíblia diz que tu és. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Pastor, isso não soa um pouco arrogante? Pastor, isso não soa um pouco metido? Não, amado. Você não vai deixar de ser humilde, porque a Bíblia diz que você é vitorioso, vencedor. Você não vai perder a sua humildade. Você vai apenas ter segurança de quem você é. Eu posso chegar em qualquer lugar do mundo. Pessoa pode me pôr no meu bolso um documento falso. E eu chego, vou entrar em algum país e quando eu dou documento, e eu puxo, eu estou com um documento falso. E vem a Polícia Federal daquele país e me leva para esse documento falso. Mas esse não sou eu sou fulano de tal. Não, mas esse documento aqui que você está carregando, diz que você é esta pessoa, você é procurado da justiça, mas não sou eu. Meu irmão, podem me prender, podem me humilhar, podem me espancar, podem me mandar para uma cadeira elétrica, mas eu vou morrer sabendo quem eu sou, porque eu tenho uma identidade. Eu tenho uma identidade. Você tem uma identidade espiritual. Podem te matar, mas isso não vai acontecer, porque Jesus te guarda e o maligno não te toca. Mas você não vai perder a tua identidade. Amém? Pelo contrário, você vai a cada dia confirmar mais e mais quem tu és em Cristo Jesus. Diga, eu sou cabeça e não cauda. Estarei em cima e não por baixo. Vamos orar a Deus. Pai amado e eterno, nós somos o que somos por Tua graça. Se a Tua palavra diz que nós somos a Tua imagem, a Tua semelhança, nós somos. Se a Tua palavra diz que nós somos os Teus filhos, nós somos. Se a Tua palavra diz que o Senhor nos libertou do império das trevas, é porque o Senhor nos libertou. Não importa se alguém diga que há um encosto, se alguém diga que o mal vai nos pegar, não importa o que digam, se a Tua palavra diz, nós cremos. Se alguém diz que nós não vamos alcançar, que nós vamos passar fome, que nós vamos mendigar o pão, nós não cremos nisso, porque nós cremos na Tua palavra que diz que nós teríamos para emprestar e não tomaríamos emprestado.
Nós cremos na tua palavra que diz que na nossa juventude ou na nossa velhice, como foi com Davi, que ele não viu um justo ser desamparado, nem a descendência de um justo mendigar o pão. Assim será conosco, Deus. Nós somos o que somos por tua graça. Nós somos o que somos por tua palavra. Senhor, ajuda-nos a nos enxergar a partir de hoje pela ótica da tua palavra. Sairemos daqui livres e não escravos, porque o Filho nos libertou verdadeiramente. Somos livres. Sairemos daqui sabendo que o Senhor é por nós e que não importa quem seja contra nós. Sairemos daqui seguros de que o melhor ainda está por vir. Em nome de Jesus.